Ok? Então, uma vez que a gente tem aqui a nossa quantidade, o tamanho da senha aumentando, ele vai escondendo, né, para ficar aqui compatível com o input, só que o usuário tem a impressão que o software não está funcionando, porque ele só vê alguns caracteres aqui mudar, mas ele não sabe que está indo, sei lá, para baixo do input, né? O input não está correspondendo a isso. Então, qual foi a solução que eu encontrei? E, obviamente, você pode encontrar uma solução melhor em termos de design, foi diminuir o tamanho da fonte, né? Então ele vai ver e ele vai perceber assim que, nossa, que password grande, né? Então talvez vou diminuir aqui, vou fazer alguma outra coisa, enfim, vai ficar a cargo do usuário decidir isso, mas pelo menos ele não tem a impressão que está com erro, porque essa impressão é ruim, ok? Então o que a gente vai fazer aqui é, de novo, em função do tamanho, ajustar o tamanho da fonte, tá? Então em função desse tamanho do password length, beleza? A gente vai calcular aqui o tamanho da fonte, tá? Então vou colocar aqui, ó, function, qual que é a função aqui, ó, calculate, calculate font size, ok? Então calculate font size, o que ela vai fazer? Então vai fazer o seguinte, if password length ele é maior que 45, ele vai ter algumas classes, ok? Else if, então se ele for o password length for maior que 32, ele vai ter um outro conjunto de tamanho, ok? E se ele for else if password length maior que 22, vai ter um outro conjunto de tamanho, senão a gente cria aqui um backup, um fallback que a gente costuma dizer, tá? Então, basicamente, o que eu preciso fazer? Agora eu preciso pegar o meu input, que é esse cara aqui, ó, input element, e a gente vai adicionar ou remover classes, assim como a gente fez anteriormente aqui, tá? Então eu vou pegar o input element e vou colocar assim, ó, class list.remove alguma coisa e add em outra, tá? E para que possa ficar claro para você, olha só, eu tenho três conjuntos de classe para definir tamanho. O conjunto pequeno, médio e grande, ok? Porque tem três braços esse if aqui, ok? E a gente vai agora ajustar a classe para que a gente não fique colocando font size lá no nosso código JavaScript. Isso aí não é muito legal, tá? Então a gente vai colocar, olha só, ponto password, ponto text. Se for um input com a classe font sm de small, ok? Eu vou colocar assim, ó, font size 2 rem. Perceba que o padrão dela é ser 3, né? Ela tem 3 de tamanho. Agora, se ele for essa classe aqui, ó, extra small, ok? Ele vai ter 1.5. E se for essa outra classe aqui, ó, extra small, não achei o nome, mas não achei o nome mais bonitinho, mas ficou XXS, ok? Ele vai ter um rem. Então, essas vão ser as classes que a gente precisa controlar, tá? Então, se eu vier aqui, ó, se ela for maior que 45, o que eu preciso adicionar? Eu preciso adicionar o fonte XXS, que é o menorzinho de todos, ok? Eu preciso remover o XS e eu preciso remover o small, ok? Então, se você vier aqui, você vai perceber que ele deveria, deixa eu ver aqui, ele deveria ajustar. E ele não está ajustando porque a gente não está chamando calculate font size em lugar nenhum, né? A gente tem que chamar aqui, ó, na função de geração de senha, tá? Então, vamos voltar aqui, vamos ver se vai dar certo agora. Então, olha só, ele ajustou a fonte, mas quando ele volta, ele não ajusta mais. Por quê? Porque está faltando as outras posições, né? Então, a gente tem que fazer o seguinte, agora, se é a do meio, eu vou remover a small, manter a XS e remover a XXS. Que nome difícil de falar. Agora eu acrescento essa e removo essa, beleza? E o que acontece com o else? Aqui eu vou remover todo mundo, ok? Remover todo mundo. Então, olha só, ele fica aqui, então ele vai até o maior que 22, ó, perceba, passou de 22, ele ajusta, ele passou de 35, de 32, ele se ajusta de novo. E a hora que ele passar de 45, ele se ajusta de novo. Beleza? E você pode até fazer um pequeno ajuste, porque você está vendo que ela está passando um pouquinho em função da, como é que eu falo, da largura da janela. É isso que a gente vai
ajustar agora na próxima aula para que ela fique com essa função de que quando eu estiver no mobile, as coisas aqui se ajustam um pouco. A gente chama isso de responsivo, ok? Então a aula era isso, era a gente ajustar aqui esse texto em função do nosso tamanho de senha, comprimento de senha, ok? E ela está aqui funcionando, beleza? Então esse é o grande esquema de trabalhar aqui com classes e programação do DOM.